Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Vamos a mais um clube de leitura da Bíblia. Então, nós estamos lendo o livro de Amós, ok? Vamos fazer uma breve leitura das nossas anotações ali do capítulo 1 e aí depois a gente entra na leitura do capítulo 2, que vai ser a leitura de hoje, tá bom? Então, só as anotações do capítulo 1. As anotações que a gente fez foi assim, no último clube. Palavra de Deus veio a Amós nos dias de Uzias. Deus anuncia castigo contra Síria. Deus anuncia castigo contra os filisteus. Castigo contra Tiro. Castigo contra Edom. Castigo contra Amon. Então, no capítulo 1, nós vimos Deus proferindo esses juízos contra essas nações. E aqui mostra como os olhos de Deus não estavam apenas sobre Israel, que era o seu povo, porque as pessoas tinham uma ideia de que cada nação tinha o seu próprio Deus, mas a gente vê aqui que como Deus era o Deus da Bíblia, o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, e é o Deus verdadeiro, então ele não é o Deus apenas de Israel, mas ele é o Deus de todo o mundo. Os olhos dele estão em todo lugar, como diz a palavra do Senhor. E como fala o Salmo de número 24, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então, Deus não é só Deus de Israel, mas Deus de todas as nações. E então Deus profere esses juízos aí, porque Deus vê a maldade que as nações cometiam. E vimos que Deus levantou ali o profeta Amós, e ele era apenas um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas, e Deus deu para ele um chamado extraordinário. Porque é extraordinário, irmãos, ouvir a Deus e falar, comunicar aquilo que Deus está falando. É um chamado grandioso, ok? Vamos lá então, vamos fazer a nossa leitura de hoje. Capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, sublinha aí, tá? Além das anotações, é bom a gente sublinhar algumas palavras-chave dentro do texto bíblico, tá bom? Só para a gente fazer uma leitura ainda melhor, tá bom? Então sublinha aí, Moabe. Por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Sublinha castigo. Porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinza. Sublinha aí, queimou os ossos do rei de Edom. Versículo 2. Por isso, porei fogo em Moabe. Sublinha aí, porei fogo em Moabe. Fogo que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei do meio dele o juiz, e juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Pode sublinhar isso, matarei todos os seus príncipes. Então, do versículo 1 ao 3, anota aí do ladinho, Moabe seria queimada. Moabe seria queimada por queimarem um rei. Moabe seria queimada por queimarem um rei. Que era o rei de Edom ali naquele caso, Moabe seria queimada por queimarem um rei. Versículo 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá. Sublinha aí, Judá. Sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Sublinha castigo. Porque rejeitaram a lei do Senhor. Sublinha isso. Sublinha aí, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram. Sublinha, não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses, sublinha, falsos deuses, os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, porei fogo em Judá, sublinha, fogo em Judá. Fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Então, vamos anotar do ladinho aí, no versículo 4 ao 5. Anota aí, Judá seria queimada por deixarem a lei. Judá seria queimada por deixarem a lei. Judá seria queimada por deixarem a lei. Versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel. Sublinha, Israel. Sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Sublinha, castigo. Porque vendem o justo por dinheiro. Sublinha isso. Vendem o justo por dinheiro
e condenam o necessitado. Sublinha isso também, condenam o necessitado. Por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e ainda profanam o meu santo nome. Vamos fazer assim, ó. No versículo 1, no versículo 6, desculpa, no versículo 6, anota do ladinho ali, ó. Castigo contra Israel por injustiças. No versículo 6. Castigo contra Israel por injustiças. Castigo contra Israel por injustiças. Versículo 8. Versículo 8. Eles se deitam ao lado de qualquer altar. Sublinha isso. Sublinha isso. Eles se deitam ao lado de qualquer altar. Sobre roupas recebidas como penhor. E no templo do seu Deus. Sublinha isso. No templo do seu Deus. Vê que Deus aí está com D minúsculo. Bebem o vinho dos que foram multados. Então assim, ó. Do versículo 7 a 8, vamos escrever do lado aí, ó. Imoralidades e idolatria. Imoralidades e idolatria. Imoralidades e idolatria. Isso porque se o pai e o filho, né, deitam com a mesma jovem, isso é imoralidade. E como eles se deitavam ali, né, bêbados, ao lado dos altares dos deuses falsos, isso é idolatria. Versículo 9. Todavia, fui eu que destruí. Sublinha isso, ó. Fui eu que destruí. Fui eu que destruí. Diante deles os amorreus, e eram tão altos como os cedros, e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Versículo 10. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito. Sublinha isso. Fui eu que tirei vocês da terra do Egito. E durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Vamos anotar do lado aí, ó. Foi Deus que deu vitórias e livrou da escravidão. Foi Deus que deu vitórias e livrou da escravidão. Foi Deus que deu vitórias e livrou da escravidão. Isso do versículo 9 ao 10. Foi Deus que deu vitórias e livrou da escravidão. Porque é isso que Deus está dizendo, né? Ele deu vitória ali contra os amorreus e foi Deus que livrou eles da escravidão lá no Egito. Versículo 11. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas. Sublinha isso. Seus filhos para serem profetas. E alguns dos seus jovens para serem nazireus. Sublinha nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor, mas vocês deram vinho aos nazireus. Sublinha isso. Deram vinho aos nazireus. E ordenaram aos profetas que não profetizassem. Sublinha isso. Ordenaram aos profetas que não profetizassem. E esse texto aqui é daquela música da Tamires Garcia, né? Que ela fala isso, né? Dos seus filhos, levantei profetas, dos seus jovens, nazireus. Vê que ela tem uma música que fala sobre isso. É daqui que ela tirou a inspiração. Lindo aquele louvor, lindo, da Tamires Garcia. Vamos anotar do ladinho aí então. Desviaram os profetas e os nazireus. Do versículo 11 ao 12. Desviaram os profetas e os nazireus. Desviaram os profetas e os nazireus. E se vocês tiverem mais espaço, coloca entre parênteses aí, ó. Corromperam. Corromperam. Desviaram os profetas e os nazireus. Corromperam. Porque os nazireus, eles não podiam beber vinho, né? Era um voto de pureza especial, eles não podiam beber vinho. Mas eles estavam dando vinho para os nazireus. E estavam impedindo os profetas de profetizar. Então estavam desviando ali. Desviando uma geração, né? Porque eram seus filhos, infelizmente. Versículo 13. Como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei. Sublinha isso, ó. Eu os esmagarei. Eu os esmagarei. Ali onde vocês se encontram.
Os mais ágeis não encontrarão refúgio. Sublinha isso. Não encontrarão refúgio. Sublinha. Os fortes não poderão usar a sua força. Sublinha isso. Não poderão usar a sua força. E os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Sublinha. Não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam um arco não resistirão. Sublinha. Não resistirão. Os mais velozes não conseguirão fugir. Sublinha isso também. Não conseguirão fugir. E os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Que forte isso. Vamos escrever do ladinho aí do 13 até o 16. Não escaparão do juízo de Deus. Não escaparão do juízo de Deus. Não escaparão do juízo de Deus. Então, vamos ler aí desde o começo do capítulo 2, as nossas anotações. Moabe seria queimada por queimarem um rei. Nós vimos ali que no versículo 1, né, mostra que é o rei de Edom. Então, os povos, né, eles faziam guerras uns contra os outros, mas aos olhos de Deus, né, queimar até os ossos desse rei, né, para Deus isso era muita brutalidade. Não sei se queimar os ossos desse rei foi um ritual, né, que fizeram, enfim, mas aos olhos de Deus foi muita maldade, muita brutalidade. Então Deus iria castigá-los por isso. Depois nós anotamos, Judá seria queimada por deixarem a lei. Irmãos, rejeitar a lei de Deus, tá? Era rejeitar a lei escrita e até ouvir a lei, né? Porque os sacerdotes, eles liam a lei e ensinavam a lei no templo. Então, as pessoas rejeitaram tanto ler como ouvir a palavra de Deus. E aí, diz também que eles não guardaram. Não guardar aqui é não obedecer, não praticar. Então, eles rejeitaram a pregação e a leitura, né? E também não obedeciam a palavra. E passaram a adorar falsos deuses. E isso para Deus é grave, viu? Eles rejeitaram a Deus conhecendo Deus. Então Deus ia colocar fogo em Judá. Agora, a gente vai ver que do versículo 6 até o 16 é proferido aí um castigo contra Israel, tá bom? Judá já era o povo de Deus, né? Que era o reino do sul, lá, de Deus, tá bom? Só que o dos 6 ao 16 agora é para o norte. Israel é a parte norte do reinado, porque houve ali uma divisão. E a gente vai ver aqui que são bem mais versículos falando dessa sentença contra Israel. Primeiro, castigo contra Israel por injustiças. Injustiças. Porque eles estavam ali vendendo, né, o justo e estavam condenando os necessitados ali só por causa de um par de sandálias. Ou seja, por causa de dívidas irrelevantes, eles estavam colocando seus irmãos para serem seus escravos, estavam cometendo coisas ruins, e para Deus isso é terrível, né? Porque eles estavam valorizando mais as coisas do que as pessoas. Depois nós anotamos ali imoralidades e idolatria, porque estava acontecendo isso, né? O pai e o filho se deitavam com a mesma mulher e também as pessoas estavam ali se deitando, né? Nos templos ali, nos altares dos templos de deuses falsos. Então Israel caiu em imoralidade e idolatria. Anotamos também, foi Deus que deu vitórias e livrou da escravidão. Então, imagina que foi assim, ó, o afastamento de Deus. Primeiro eles rejeitaram a lei escrita, rejeitaram a pregação e não obedeciam. Aí o que acontece? Agora a gente vê que Deus, e eles começaram a adorar outros deuses. E Deus está dizendo aqui, ó, olha só, vocês estão adorando outros deuses, mas fui eu que destruí o rei dos amorreus. Fui eu que dei vitória para vocês. Fui eu que libertei vocês lá da escravidão no Egito, abri o Mar Vermelho, lancei 10 pragas lá. Fui eu que fiz isso. Ou seja, o povo foi ingrato. O povo estava abandonando a Deus, sendo que Deus tinha feito tantas coisas na história deles, ok? E Deus está lembrando eles disso agora. Depois nós anotamos, desviaram os profetas e os nazireus, corromperam. Então,
a gente vê que eles começaram a impedir os profetas de profetizar e também estavam ali dando vinho para os nazireus, que eram seus filhos, né? Infelizmente eles desviaram também a próxima geração. Como é que acontece, né, esse afastamento de Deus, esse divórcio de Deus, que a gente chama também biblicamente de apostasia, um divórcio de Deus? Primeiro as pessoas rejeitam a palavra, ninguém quer ler a Bíblia. Depois as pessoas não querem ouvir a pregação verdadeira, né? E Paulo fala a Timóteo dizendo que nos últimos dias, né, as pessoas não suportarão ouvir essa doutrina, as pessoas não suportarão ouvir a pregação verdadeira, né? E além, né, de rejeitar a palavra escrita, rejeitar as pregações, né, rejeitar o templo de Deus, né, não querer congregar, as pessoas começaram também a impedir os profetas de profetizarem. Porque já que eles não iam até Deus, Deus começou a ir até as pessoas, né, levantando profetas, mas eles calavam os profetas. E as maneiras de calar os profetas muitas vezes era prendendo ou até matando, perseguindo os profetas. Terrível isso. Olha como o afastamento de Deus, né, foi gradual. Depois anotamos aqui, não escaparão do juízo de Deus. Então Deus mostra aqui, ó, que não adiantava o ligeiro querer correr, o forte querer lutar, o valente, né? Enfim, não adiantava nada dessas coisas, porque comparado com o poder de Deus, todo o poder humano é nada, é nada. Então eles não iam conseguir escapar do juízo de Deus. E como vimos, meus irmãos, se a gente olhar a página anterior ali, no capítulo 1, a gente vai ver que os castigos que Deus profere ali contra as nações dá em torno ali de 2, 3 versículos, ok? É muito rápido, é muito breve. Só que quando chega agora aqui em Israel, a gente vê que até aqui, né, foi do versículo 6 até o 16, ou seja, são muito mais capítulos Deus proferindo castigos aqui contra Israel, que era o seu povo. E por que isso? A gente precisa ter a consciência, meus irmãos, que é mais grave alguém que conhece a Deus se desviar e se afastar e abandonar Deus, do que alguém que não conhece a Deus continuar no erro, tá bom? Vamos pensar aqui, ó, por quê? Porque aquele que está lá no erro, não se converteu ainda, ele talvez nunca tenha ouvido falar de Jesus, tá bom? É errado e é grave ele estar no pecado e não estar em Cristo? Com certeza é errado. Ele faz isso na ignorância, tá bom? Na ignorância. Ele não conhece a Deus, não conhece a palavra, ele está lá no erro, no pecado. Que nem nós, né, antes da conversão, estávamos lá. Na ignorância, fazíamos o que era errado porque a gente não conhecia, tá bom? Já é errado e já era grave, tá bom? Estávamos indo para o inferno? Sim, estávamos indo para o inferno, tá bom? Só que o que acontece? Quando, né, a gente tem um encontro com Deus, um encontro com Jesus, ele muda a nossa história, ele nos livra, né, que nem ele fez com Israel, livrou eles da escravidão do Egito, e Jesus nos livra da escravidão do pecado, né, muda a nossa história. Se a gente decide voltar às práticas antigas, voltar ao erro, voltar ao pecado, isso é bem mais grave do que se a gente do que aquilo que a gente fazia antes. Por quê? Porque antes a gente fazia na ignorância, mas agora, né, a gente está escolhendo o erro, sendo que a gente já foi livre do domínio do pecado. A gente está fazendo isso não na ignorância, mas quando a gente se afasta de Deus, a gente está fazendo isso intencionalmente. Ou seja, depois de conhecer a Deus, a gente decide, né, escolher pelo pecado. E isso é bem mais grave, tá bom? Porque isso é ingratidão e é rebelião. Então, desobedecer a Deus e se afastar de Deus por rebelião é mais grave do que pela ignorância, tá bom? Então é mais grave o crente abandonar Deus do que o ímpio continuar na maldade, sendo que os dois são errados e os dois são graves, mas para Deus é mais grave, né, se afastar dele tendo conhecido ele, porque a gente faz isso já conhecendo a verdade e intencionalmente, ok? Então a gente faz isso com mais consciência, com mais sabedoria, com mais conhecimento. A gente rejeita Deus conhecendo a Ele. E isso é muito grave, irmãos, ok? Então assim, ó, o que a gente deve fazer? Não vamos nos afastar da palavra. Por isso que é muito importante os irmãos estarem aqui com essa sede, com essa fome, se acordando cedo, querendo ler a palavra, querendo conhecer mais. Porque todo o desvio, ele começa com o afastamento da palavra,
escrita, depois a gente já não quer mais ouvir a pregação, a gente já não quer mais ir à igreja, congregar, e aí a gente já não quer mais que as pessoas falem de Jesus para nós. Infelizmente é assim o caminho, né, do desvio. Então não façam isso. O que a gente tem que fazer então? Medita na palavra, lê a palavra diariamente, com vontade ou sem vontade, lê pelo menos um capítulo ali, te alimenta, e depois que tu lê a palavra, vai e obedece, segue aquilo que tu está aprendendo, porque uma vida com Deus é simples, meus irmãos. É só a gente ter contato com a palavra, é a gente obedecer a palavra, continuar se relacionando ali com o Senhor, indo à sua casa, sendo edificado pela palavra e praticando, né? É simples, é o arroz com feijão. Se a gente fizer o arroz com feijão, que é isso que eu falei aqui, a mão do Senhor estará sobre nós, nos favorecendo, nos sustentando, nos guiando, ok? Então, não vamos nos afastar do Senhor. Então vamos amar a sua palavra, vamos praticar a sua palavra e vamos levar a sua palavra também para as pessoas que ainda não conhecem, ok? Então que Jesus abençoe muito suas vidas, meus irmãos. Vamos orar aí para finalizar essa leitura da manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade de conhecer, de meditar na Tua Palavra. Obrigado por nos ensinar, Senhor, de forma tão especial e profunda. Nos livra, Senhor, de nos afastarmos e nos desviarmos do caminho do Senhor. Que possamos continuar te buscando, te amando, te adorando, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, traz de volta aqueles nossos irmãos que se afastaram, Pai. Traz de volta a eles, Deus. Tem misericórdia, em nome de Jesus. E eu oro a Ti, Senhor, nos sustenta na Tua presença, nos sustenta no caminho do Senhor. Não deixa a gente se afastar, Pai. E se a gente percebeu hoje que estávamos nos afastando, Senhor, que essa mensagem possa nos puxar para perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. Continuem nessa disciplina, se dedicando em meditar na palavra do Senhor, que assim a gente vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a gente amadurece e também pode fazer mais discípulos, compartilhar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe muito suas vidas. Um grande abraço e até amanhã. Até o próximo clube de leitura da Bíblia, que vai ser na segunda-feira, se Deus quiser.